Este é o programa Cidade de Leitores. Nosso entrevistado hoje é o antropólogo Celso Castro, além de um dos organizadores da coletânea póstuma de ensaios de Gilberto Velho. Ele tem um vasto trabalho publicado sobre os militares no Brasil. São quantos livros, Celso? Perdi a conta, são vários. Mas tudo começou com a minha pesquisa para o mestrado feita com Gilberto. E tinha que escolher um tema, orientador. Bom, orientador, naturalmente, ficou sendo Gilberto, mas qual o tema e tal? Eu sabia do meu interesse, que eu tinha feito esse trabalho sobre trote, na verdade, no Colégio Naval. Não era tanto sobre instituição militar. E eu, conversando com ele, disse, Gilberto, eu queria que você orientasse, em primeiro lugar. E pensei em estudar militares. Ele perguntou se eu tinha interesse. Eu disse que sim, ele tinha interesse. O Gilberto vem de uma família de militares. O pai dele era militar. O irmão dele, também antropólogo, Otávio Velho, por exemplo, estudou em colégio militar a vida inteira. Gilberto não foi para o colégio militar porque no ano que ele ia entrar para a quinta série, antiga, não teve ingresso para o colégio militar aquele ano. E aí o pai não sabia, foi o colégio de aplicação, né? Então ele acabou indo para outra experiência política existencial diferente. Né? O colégio de aplicação vai ser um celeiro de descontentamento e pessoas que vão se opor ao regime militar depois. Eu achei interessante, porque quando ele entra para a universidade, ele tem um choque, né, com professores que eram assim, absolutamente contra, antiprogressistas, né, e anticomunistas ferrenhos, e ele conta... Gilberto começa seu papel, acho, de intelectual público já aí. Na formatura dele, ele faz o discurso. Ele é orador da turma, né, isso em 64, tinha acontecido o golpe. E ele fala bastante crítico, né, do autoritarismo. É um discurso muito interessante. Mas, enfim, no caso dos militares, ele tinha esse interesse familiar, né, essa curiosidade que vinha da sua biografia. E recebeu muito bem um jovem com 23 anos querendo fazer, né, uma pesquisa de campo entre os militares. Uma coisa muito difícil por várias razões. Primeiro que, em 87, né, quando eu começo a fazer a pesquisa na Academia Militar das Agulhas Negras, a instituição militar é muito fechada. Havia muito preconceito, resistência contra o mundo acadêmico, civil, sociologia, antropologia, essas coisas eram vistas como perigosas. Mas, ao mesmo tempo, se existia essa resistência da instituição militar, a gente tem que ver que a transição política tinha acabado de acontecer, né, do fim do regime militar, também havia um certo preconceito ou resistência no próprio meio acadêmico, em relação a estudar esse objeto, que era visto como algo quase que poluidor, né? Eu ouvi muito isso. Você vai estudar essa gente que tortura, que é ditador, que é autoritário e tal. E o que o Gilberto chamava a atenção, sim, você tem que compreender como é que isso funciona. É uma categoria social absolutamente importante na história do Brasil, na história republicana. Então, a República começou com um golpe de Estado, perpetrado por militares. São esses dois momentos, né, que são momentos assim, que você estudou profundamente. O militar na proclamação da República e o militar após golpe 64. Isso. Mas o mestrado foi diferente, porque foi essa pesquisa de campo também, observação participante, entrevistas, né, essa coisa, na Academia Militar, sobre como era formado o militar. Depois, no doutorado, eu fui estudar esse período da conspiração que levou à República, né, quer dizer, foi antropologia, mas uma abordagem, uma perspectiva mais histórica. E depois, já trabalhando no CPDOC, na Fundação Getúlio Vargas, um grande projeto de entrevistas com militares que atuaram no regime militar. Então, são coisas diferentes, né? Tem o seu fio de ligação. Coisas diferentes, mas você vê pontos de semelhança nos dois processos dos militares na proclamação da República e no golpe de 64. Você acha que alguma coisa que vem daí, que pode ter vindo desde a Guerra do Paraguai, eu não sei, mas algum ponto de semelhança? Não, eu acho que são processos bastante diferentes. Apesar de ter militares envolvidos, a proclamação da República, que ficou chamado como proclamação da República, né, foi um golpe de Estado republicano, os militares que participaram, chama atenção, era um grupo muito específico. Não era a instituição militar inteira apoiando. Era um grupo muito pequeno e um grupo muito pouco orientado para a carreira militar. Se consideravam jovens científicos, tinham contato com as teorias mais modernas da ciência e falavam sobre evolucionismo, sobre, né, a República era o mundo onde a sociedade seria organizada pela ciência. Era o positivismo, Euclides da Cunha. Euclides da Cunha era um jovem militar, aluno dessa época. Fantástica, de que joga o espadinho e faz um protesto, ele foi expulso em 88. Mas ele é um exemplo dessa geração que acreditava
que a ciência ia formar, né, ia fornecer um modelo para a organização da sociedade e que a República, portanto, quebrando os privilégios e colocando o princípio do mérito, né, individual e não da origem social, de classe e tal, isso faria a sociedade ser... Então tinha uma certa ingenuidade nisso que tinha, mas era um grupo diferente. Em 64 não, você tem uma instituição já mais constituída, que tem uma parte que se orienta em relação ao golpe de Estado também, mas já como uma corporação muito amarrada. E para a gente terminar, qual é a maior preocupação dos militares hoje? Olha, hoje eu acho que já é um ambiente absolutamente diferente quando se fala, né, no regime militar, já é outra geração. Hoje em dia não existe nenhum oficial que estivesse na ativa em 64, nem em 70, né? Eu acho que houve uma mudança geracional grande. Houve também um fato que eu faço questão de chamar a atenção, que desde 1985, quando houve a transição, né, até hoje, já temos 28 anos, portanto, de normalidade democrática, 28 anos sem nenhuma ameaça de golpe, sem nenhum manifesto de oficiais da ativa, sem nenhuma prontidão nos quartéis à revelia dos presidentes, coisas que são absolutamente comuns na história republicana do Brasil, recheada desses episódios. Quer dizer, acho que esse é um dado importante, é um recorde na história republicana, um ponto muito bom para a democracia brasileira. Muito bom. Celso Castro, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. E muito sucesso para o livro. Obrigado. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.